Boa tarde, pessoal. Me chamo Cassiane Lopes Consoli. Irei apresentar as principais pragas, né, aí da nossa cultura de feijão. E também vou apresentar algumas formas de controle, né, que a gente pode estar aí combatendo com essas pragas. Primeiramente, eu vou começar com as pragas do sol. Vamos começar então com a lagarta elasma, que é a Elasmapalpus lignoceulos, né? Como a gente vai identificar essa lagarta aí na cultura do feijão? A gente, a partir do momento, né, que você estiver ali fazendo o manejo, né, da sua lavoura, se você identificar alguns caules perfurados, né, algumas galerias ascendentes no xilema, algum amarelecimento, alguma murcha, pode saber aí se a gente puder ir para campo, né, e coletar algumas amostras, né, para poder acabar identificando aí. Se a gente tiver esses sintomas, podemos saber que quem está sendo a causadora dessas pragas, né? Desse evento, né? Na cultura do feijão, vai ser a lagarta elasma. Porque ela vai perfurar, né, o colo próximo à superfície do solo, ou logo abaixo do solo, né, em galerias. E aí, aparentemente, quando ela for perfurar, ela vai acabar perfurando, vai acabar perfurando, né? E vai causar aí um amarelecimento, né, e a murcha e consequentemente, né, a morte aí da sua cultura. Geralmente, plantas com mais de 20 dias não são atacadas. Então, a partir de 20 dias aí as plantas de feijão, elas não vão ser atacadas, né, e não vão ser agravadas aí por essa lagarta. Geralmente, como igual eu falei, as lagartas vão danificar o sistema condutor de água, de água, né, e nutrientes. Então, vão aí ascendente aí no xilema e vão acabar, então, secando as folhas. Posteriormente, vai acabar morrendo. Alguns controles que a gente tem, então, da lagarta elasma. Vamos começar com um controle químico, né? Geralmente é um tratamento de sementes. A gente pode usar aí um inseticidas. Geralmente você pode usar o tiodicarb, o fipronil mais o piraclostrobina, exemplos aí que a gente tem. E a gente também temos controle culturais. Geralmente, quando tiver maior densidade de plantio, a gente vai conseguir controlar essas lagartas. Aí que os sintomas, né, para vocês poderem identificar, temos aí o amarelecimento, a murcha, né, e a morte. Próxima parte atacada da cultura do feijão é a questão da folha. Vamos falar aí algumas principais pragas das folhas. Vamos começar aí com a vaquinha verde. Vaquinha, né, verde e amarela. Como a gente pode identificar? Geralmente, a larva da vaquinha verde, ela é essa cor aí mais esbranquiçada com a cabeça meia preta, né? Como a gente pode identificar. Geralmente, elas também acabam aí danificando algumas flores e algumas vagens, né? Quando elas já estiverem na fase adulta. Tá, a vaquinha verde, ela, como a gente pode identificar? Geralmente vai ser, né, a destruição da área foliar, como a gente pode ver aí na segunda imagem, né? Temos aí visualmente a vaquinha comendo a área foliar. E geralmente também aí o ataque de raízes, né? Porque elas vão se alimentar aí, geralmente, dessas plantas nos primeiros estágios vegetativos aí da cultura. Como elas vão se alimentar de algumas raízes, alguns nódulos, geralmente também em semente em germinação. Então, como a gente pode aí, controlar essa vaquinha verde? A gente pode usar aí o controle químico, né? Uma pulverização com balafuflotrina, imidaclopride e entre outros. Um controle aí também comportamentais, a gente usa a isca com cucurbitáceas, né? E o controle biológico, a gente pode usar aí alguns insetos, tipo a Celatória bosque, né, que é uma Tachinidae, e a Beaciverae baciane.
Essas palavras são meio complicadas, né? Mas o controle químico aí, a gente também tem outros, outros inseticidas, como temos aí o acefato, né? Temos também o fenotrotion, o turbofos e esfenvalerato. Geralmente a gente temos aí esses inseticidas para o controle dessa vaquinha vesca, né? A nossa famosa diabrótica especiosa. Aí, próxima vai ser a mosca branca, a conhecida aí Bemissa tabaci. Geralmente, né, os adultos eles se localizam aí na parte inferior das folhas, né, onde elas ovopositam e injetam algumas toxinas. Então, quando a gente olhar aí a parte abaxial da folha e ver umas pontuações amareladas e folhas secas, e for para a parte de identificação e ver essas mosquinhas aí, a gente pode perceber aí que temos então as moscas brancas, a mosca branca, né? Geralmente, o dano indireto que a mosca branca ela causa, né, a cultura do feijão, ela ela transmite, a mosca branca, ela transmite o vírus do mosaico dourado do feijão. Então, isso vai causar um efeito negativo sobre a qualidade do grão, né, futuramente, e das sementes de feijão. E como eu falei, um dano mais direto da mosca branca vai ser que os tecidos foliares eles vão apresentar essas apontuações amarelas, né, e folhas mais secas, que vão evoluir, né, para algumas lesões maiores, vão secar a folha, todas as folhas, né, e pode aí também aí levar à morte. Vamos aqui na próxima mostrar alguns efeitos aí da Bemissa tabaci. Controle. Temos o controle químico, que a gente utiliza o quê? Tratamento de semente, né? Geralmente são com uma pulverização, né, com neonicotinoides. Aí o controle cultural, a gente também tem geralmente eliminação de restos culturais, rotação de cultura e aí uma época de pausa, né, para poder partir para o próximo plantio, né? A gente então tem que geralmente rotacionar algumas outras culturas, né? E a gente tem que ver se não existe plantas infectadas, né? Para não poder que outras próximas culturas venham se contaminar aí com o vírus, com o mosaico dourado, né? E o controle biológico, geralmente a gente vai estar usando alguns outros insetos, tipo a Cyclonidai sanguínea, Euryops connexa, um Erectomoceros, um verticilo lecálico. A gente pode usar esses outros insetos. Geralmente a gente vai usar aí no plantio, geralmente, né, a gente usa aí na parte do florescimento, no estágio de florescimento aí da nossa cultura. Próximo aí que causa dano nas folhas é o ácaro branco, a Folifagoterceus latus. Como a gente pode identificar esse ácaro branco? Geralmente, os danos ele ocorrem em reboleiras, infestação em reboleiras. Então, os sintomas que a gente pode ter, que é o enrolamento das bordas das folhas, né? Geralmente são para cima, principalmente nas ponteiras. Elas vão ficar, né, com o passar do tempo, né, a face ela inferior da folha ela vai se tornar bronzeada, como a gente pode ver aí nessa imagem, e a face superior ela vai ter uma coloração mais amarelo escuro, tipo um dourado. Vamos aqui passar para poder vocês perceberem. Aqui na imagem ela vai ter alguns pontos, né, aí mais dourados, uma cor mais escura, uma folha mais rígida, né? E também, até esqueci de falar, que nas vagens também elas vão ficar uma vagem meio dourada. Então, aí a gente pode perceber e identificar que está tendo, né, a praga do ácaro branco. Então, quando há, né, muita infestação aí desse ácaro, eles vão causar, né, a maioria da morte dos tecidos das folhas, e aí a partir disso as folhas elas vão secarem
e vão ficar quebradiças. Então, algumas altas infestações desse ácaro branco, elas vão, como eu já falei, vão atacar as vagens, né? Elas vão ficar prateadas e posteriormente elas vão ficar bronzeadas e retorcidas. Então, aí vai acabar levando à morte aí da cultura aí do feijão. Controle que a gente pode ter, o controle químico, a gente pode aplicar alguns acaricidas, né? Específico, e quando necessário, a gente tem que repetir várias vezes durante alguns dias a aplicação desses acaricidas. Geralmente a gente pode usar aí a befinitrina, a diafenitilron, a abamectina, a gente pode estar usando aí esses acaricidas, como é citado aí no slide. Pragas agora das hastes e daxilas. Bom, as principais pragas aí da broca da praga das hastes, né, é a broca das axilas, a Epinote apomeria. Como a gente pode identificar aí esse inseto? Geralmente eles vão atacar elas vão atacar a ponteira das folhas das plantas, né? E a lagarta ela também pode, quando ela está na fase mais jovem, ela pode penetrar o caule, né, através das axilas dos brotos, terminais do feijoeiro, né, e formar galerias descendentes onde elas vão ficar abrigadas. Então, geralmente elas vão unir os folíolos, igual aí na imagem está mostrando, com teias, né, que elas vão poder alimentar-se do caule ou de alguns ramos também da planta, podendo aí causar uma quebra e favorecer a entrada de novos patógenos. Como na imagem a seguir, elas vão formar, como eu falei, vão formar teias e vão fazer com que essas plantas vão quebrar, né, e através dessa quebra vão entrar, a planta vai ficar mais susceptível, né, a alguns patógenos e vai aí, agravar variamente aí a planta do feijão. Geralmente aí elas atacam também as flores e as vagens aí da cultura do feijão. O controle. A gente pode ter aí controle químico com inseticida sintético, né? Podendo ser usar aí o acefato, o clorpirofos, o metomil e o tiodicarbe. Geralmente, quando a gente for fazer a aplicação desses inseticidas, a gente tem que olhar quando 30% dos ponteiros estiverem atacados, a gente entra com pulverização. E outra coisa também que a gente deve levar em consideração que existe apenas só dois grupos químicos, né? Que são os organosfosforados, que é o que eu falei, o acefato e o clorpirofos, e temos o metildicarbomato, que é o metomil tiodicarbe, que a gente tem isso aí, metomil e tiodicarbe. Aí, como temos a identificação do inseto, as imagens de alguns danos. E próxima praga, a praga das vagens. Praga das vagens, vamos ter aí a largata das vagens como a principal causadora aí da cultura do feijão. Como podemos identificar essa lagarta das vagens? Geralmente a gente vai ver a perfuração, né, das vagens e perceber que as largatas estão ali dentro alimentando-se dos grãos. Os danos que elas vão causar vai ser, como o nome já está escrito, nas vagens no feijão, causando aí um dano semelhante, né, igual a outra largata que temos da maruca. Elas têm aí um sintoma, um dano muito parecido. Geralmente, essas lagartas vão alimentar das vagens e dos grãos, vão destruir o grão que está em formação, e com a perfuração que essas lagartas vão fazer nas vagens, elas vão favorecer também a entrada de saprófitas e depreciar o produto final pela presença desses excrementos dentro do grão, que por os grãos vão ficar danificados, vai ser mais susceptível, né, à entrada aí dessas saprófitas, que vão, consequentemente, danificar mais ainda aí o nosso produto final, né? Igual aí a imagem estamos presenciando aí a imagem
da lagarta da vagem, né? Que esse é o principal sintoma aí, principal identificação que temos aí dessa lagarta. Controle, geralmente a gente vai usar aí uma pulverização com alguns inseticidas também específico, como o clorpirofos e o carbaril. Temos também a deltamatrina, né? E a ciantrofiloprone. Também são outros inseticidas utilizados. Geralmente, a gente vai, através, né, de alguns monitoramentos que a gente pode acabar identificando, geralmente a gente faz aí a contagem de umas 20 vagens atacadas por metro, né? E a partir disso a gente vai, com essas amostras, visualmente a gente vai ver se há presença aí ou não de largatas nessas vagens. Geralmente, igual na foto, as lagartas elas têm uma coloração branca, né? E a cabeça escura, tornando geralmente em verde. Aí a gente pode ver. E o próxima praga vai ser a praga dos grãos armazenados. Vamos começar com o caruncho, que vai ser o último aí das principais pragas. O caruncho. Como a gente pode identificar esse caruncho? Geralmente são galerias feitas nos grãos, igual na imagem que temos aí. Devido a essas galerias feitas nesses grãos, pelas algumas larvas, né, vão destruir às vezes alguns cotilédones, reduzindo aí o peso do grão e reduzindo a germinação dessas sementes, favorecendo que a entrada de novos micro-organismos e ácaros. Então, além deles perfurarem, ainda vai poder ir entrada de novos patógenos, né, novos ácaros e micro-organismos que vão sobreaquecer os grãos e vão acabar destruindo aí com eles, igual aí na foto seguinte a gente pode ver essas galerias feitas aí pelos ácaros. Geralmente, o controle desses ácaros são com inseticidas, igual tem na imagem escrito pirimorfos metil e finitrotion, que são os inseticidas que a gente pode fazer o controle desses caroços, né? E o plano de ação, geralmente, como a gente pode fazer com que a gente não tenha esses danos na cultura? Quais tipos de prevenção a gente pode estar aí analisando, sendo feito para que a gente possa controlar esses tipos de praga? A gente tem que analisar a época, né? A época de plantio, a época que a gente vai acabar aí colocando essa cultura a campo, que são, geralmente, é tudo associado às condições climáticas, né? E do sistema de semeadura, qual que você vai fazer. Geralmente, você tem que olhar a variação utilizada da cultura que você vai implantar. Você tem que, de vez em quando, né? Geralmente, se está tendo uma praga muito tem umas consequências muito desfavoráveis a outras culturas, a gente tem que acabar, então, fazendo um sistema de rotação de cultura, o tipo de adubação que você vai fazer, e se tem outras culturas de outras espécies já existentes na vizinhança, se tem essas pragas. Geralmente, se você tem uma praga, uma cultura e tem essas pragas do feijão, vai acabar indo aí na sua lavoura também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, com essas pragas. Referência bibliográfica. E é isso, pessoal. Essas aí são as principais pragas da cultura do feijão.